Boas-vindas a esta análise. Olha, vamos começar colocando na mesa algo que grande parte das pessoas sente na pele todos os dias: aquela exaustão profunda. A gente vê mentes brilhantes, grandes realizadores, que já atingiram um altíssimo nível de sucesso material, mas que estão presos numa fricção psicológica absurda. É aquela sensação de acordar já com a bateria no zero, sabe? Mesmo depois de uma noite inteira de sono, encarando uma lista de tarefas que literalmente nunca termina. O fato é que operar numa economia estritamente utilitária e hiperprodutiva cria um choque constante entre essa busca incessante por mais resultados e uma necessidade humana inegociável de significado. Então fica a pergunta que não quer calar. Será que a nossa obsessão pelo lucro está destruindo a nossa liberdade cognitiva? O filósofo Núcio Ordine faz uma crítica fortíssima a isso, que ele chama de ditadura do lucro hipermoderna. A tese dele alerta para o seguinte: quando todas as esferas da vida e do saber precisam ter uma utilidade financeira imediata, a mente humana acaba encurralada num loop infinito de sobrevivência. Pensa bem, hoje em dia até os nossos passatempos são avaliados pelo potencial de gerar networking ou virar uma fonte de renda extra, não é verdade? E esse tipo de pressão dissolve aos poucos a nossa capacidade de pensar e de criar com liberdade. E é por isso que o nosso roteiro de hoje vai conectar 5 pontos fascinantes. A gente vai passar pelo custo da utilidade, entender a biologia do flow, descobrir a utilidade do inútil, usar o entusiasmo como bússola e, no fim, amarrar tudo isso na questão da soberania cognitiva e da inteligência artificial. Vamos direto ao ponto 1, o custo da utilidade, ou a figura do guerreiro exausto. Aqui a gente vai entender o preço real de viver naquilo que o Ordem define como a barbárie da utilidade, onde absolutamente cada ação é medida só pelo retorno financeiro imediato. Ordine descreve isso como uma desertificação do espírito. E, biologicamente falando, o preço dessa alavancagem financeira constante é devastador. Essa pressão empurra quem busca o alto desempenho para um estado crônico de sobrevivência. O sistema nervoso fica inundado de cortisol, operando em alerta máximo 24 horas por dia. A gente simplesmente perde a capacidade orgânica de descansar. É aí que nasce o arquétipo do guerreiro exausto. A pessoa sofre de uma fadiga de decisão severa, vivendo à beira do colapso, simplesmente porque a mente nunca sai do modo de ataque. E isso nos leva à parte 2, a biologia do flow e como a gente reprograma o cérebro. Vamos sair um pouco da filosofia e entrar na neurociência para ver como essa ansiedade toda aparece dentro da nossa cabeça. Existe um cabo de guerra biológico entre duas redes cerebrais fundamentais. De um lado, a gente tem a DMN, a rede de modo padrão. Pensa nela como um viajante do tempo muito ansioso, eternamente preso remoendo o passado ou temendo o futuro. A nossa obsessão por resultados hiperativa justamente a DMN, que é ligada ao ego e à ruminação. Do outro lado, a gente tem a ECN, a rede de controle executivo. Quando a gente faz algo puramente pelo prazer da tarefa, o cérebro aciona a ECN. Ela age como um artista ancorado no agora, gerando aquele estado imersivo, resiliente e de hiperfoco que a gente chama de flow. E tem um detalhe fascinante aqui. Para atingir o pico de performance, o cérebro literalmente desliga a sua parte mais crítica. É o que a neurociência chama de hipofrontalidade transitória. O ego e o nosso crítico interno simplesmente se calam. É um momento de pura clareza. E olha que incrível, isso valida na biologia um conceito milenar do Karma Yoga chamado Nishkama Karma, que é a prática da ação impecável, mas totalmente desapegada da ansiedade do resultado. Ou seja, a ciência prova que soltar o controle do futuro é de fato o que permite a excelência no presente. Chegamos então ao nosso ponto 3, a utilidade do inútil. O grande paradoxo dessa análise é que o antídoto filosófico para nossa exaustão não é produzir mais, é fazer aquilo que a sociedade vive chamando de perda de tempo. Dedicar tempo ao que o mercado considera inútil é, incrivelmente, a ação mais útil que a gente pode fazer pela nossa sobrevivência cognitiva. Ler um poema, estudar teorias abstratas, curtir uma arte, tudo isso funciona como um karma yoga laico. Por quê? Porque, como não existe um retorno sobre o investimento financeiro em jogo ali, o alarme de sobrevivência do cérebro desliga. Sem aquele medo constante de falhar na meta de lucro, a mente aciona a ECN espontaneamente, libertando a gente do medo do futuro e nos jogando direto naquele estado maravilhoso de flow. Mas atenção, a gente precisa separar duas coisas. Divagação espontânea é quando a atenção escapa sem controle. Tipo ficar rolando o feed do celular compulsivamente ou sofrendo no trânsito por uma reunião que nem aconteceu. Isso gera caos mental e infelicidade. Já a divagação deliberada é o extremo oposto, é o ócio criativo intencional.
É sair para caminhar sem destino só para deixar as ideias se baterem. Essa prática faz as redes do cérebro cooperarem, criando um terreno fértil para a criatividade e para inovações de altíssimo nível, no lugar da ansiedade. Parte 4. Entusiasmo como bússola para encontrar o flow. A questão super prática que surge agora é, num dia a dia caótico, como é que a gente navega de propósito para esse estado de flow? A resposta vem do conceito de entusiasmo, trazido por Bashar. E olha, não estamos falando de estar apenas animadinho ou à base de cafeína, tá? O entusiasmo genuíno funciona como um diapasão, uma bússola biológica exata. Ele ressoa quando a gente está alinhado com a nossa essência e propósito. É o indicador mais claro de que o caminho faz sentido além da planilha de custos, apontando a direção que induz o flow naturalmente. Existe uma fórmula prática de 4 passos para isso. Primeiro, seguir esse entusiasmo. Segundo, agir com integridade absoluta. Terceiro, esgotar a ação, dar o seu máximo. E o quarto passo, que é o grande segredo, ter zero expectativas em relação ao resultado final. Lembra daquela hipofrontalidade transitória que a gente falou? Pois é, a ausência de expectativa é exatamente o gatilho biológico que cala o ego, derruba a ansiedade utilitária e deixa a mente habitar plenamente o agora. O que nos traz ao quinto e último ponto, soberania cognitiva e IA. Todos esses conceitos formam a armadura que a gente precisa para o maior teste da modernidade, manter a nossa liderança e autonomia mental na era da inteligência artificial. Esse é um raciocínio muito urgente. A IA não é mais só um software que ajuda na produtividade. Ela virou infraestrutura cognitiva. E tem um perigo enorme rondando aí, a atrofia cognitiva. Do mesmo jeito que os músculos atrofiam no espaço sem gravidade, o nosso raciocínio atrofia se a gente delegar a criação de sentido para as máquinas. A IA está aí para processar dados, sim, mas a interpretação do mundo, o pensamento crítico e a autoria da narrativa, isso tem que continuar nas nossas mãos. Para ajudar a evitar essa atrofia, a Fundação Dom Cabral tem um modelo chamado Cubo da Soberania Cognitiva, que divide esse fenômeno em 3 dimensões. Primeiro, a permeabilidade. Qual é o nível de porosidade da nossa mente? A máquina está substituindo a nossa intuição? Segundo, o acoplamento identitário. O quanto a nossa identidade profissional já se fundiu com os algoritmos. E terceiro, a plasticidade simbólica. O grau de perigo em que as recomendações das máquinas estão invisivelmente remodelando a nossa visão de mundo e até a nossa ética. O modelo divide essa interação em 2 polos. Perfis de face front, onde a identidade fica intacta, tipo usar a IA só como uma supercalculadora. E os perfis de face posterior, onde rola uma coautoria tão profunda com a IA que fica difícil saber de quem foi a ideia original. O pulo do gato para a soberania cognitiva não é fugir da tecnologia, é ter o discernimento de transitar por esses papéis, mas garantindo sempre que o toque humano continue no controle absoluto do leme. A grande virada de chave de toda essa exploração é esta. À medida que a IA automatiza tudo que é repetitivo e útil, aquelas habilidades que o mercado chamava de inúteis se tornam o nosso maior escudo e diferencial. O ócio criativo, a filosofia, a arte e aquele estado de flow guiado pelo entusiasmo, lembra? Eles passam a ser ferramentas vitais de sobrevivência cognitiva. Tirando a ditadura do utilitarismo dos ombros, a gente finalmente abre espaço para a mente se elevar. E a provocação final que fica ecoando é, numa era dominada por máquinas inteligentes, quem é que realmente está sendo o autor dos pensamentos que habitam a mente humana? Abandonar aquela obsessão predatória pelo lucro imediato e abraçar a imensa utilidade do inútil não é mais só um papo filosófico bonito. É muito provavelmente o único caminho prático para manter o cérebro humano são, autêntico e no controle. O fascínio puramente humano, sem dúvida nenhuma, é o que sempre deve prevalecer.